Sempre acreditei na Serizawa, só tenho isso pra dizer de começo de vídeo. Domo domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Domestic na Kanojo, o mangá, dessa vez os capítulos mais recentes, acredito que a partir do capítulo 233, 234, até o 235, é até o mais recente. Bom, o que eu vou falar é o que mais importa, um novo romance do protagonista começou, finalmente ele esqueceu a Rui, ele superou, foi pra frente, afinal tá solteiro, não é mesmo? Mas não tá morto, então tem que procurar um novo par romântico pra ele. E quem seria? Isso mesmo, nossa querida Serizawa. Pra quem já gosta da personagem em questão, acho que deve estar festejando de alegria. Pra mim, eu falei que era óbvio, era previsível que esse romance ia acontecer na obra, então tipo, eu tô feliz por conta que ela é uma garota legal, é uma personagem que desde uma parte, já acho que desde que ela conheceu o Natsu, ela começou até a nutrir sentimentos por ele, ela já deu um beijo nele, então ela sempre deixou claro que ela gosta do Natsu, e o protagonista ainda não queria admitir isso para ele mesmo, ele não conseguia enxergar esses sentimentos. Então vemos que finalmente começa essa nova fase, esse novo romance. Como mostrou, o Natsu e a Rui, eles deram um tempo, então não tem culpa nenhuma. Se a Rui quiser namorar quem ela quiser, ela namora lá aquele outro chefe. Se o Natsu quiser voltar pra Hina, querer namorar a Serizawa, pegar aquela outra garota lá daquele mini arco que teve, ele fica com quem ele quiser, porque eles estão solteiros, eles deram um tempo. E a nova fase começa com Natsu e Serizawa. Então eu vou falar como é que foi os capítulos mais recentes, o que eu mais gostei, o que eu achei, como é que foi essa forma, esse romance acontecendo. Então vamos logo falar de Domestic na Kanojo, os capítulos mais recentes do mangá 235, o romance de Serizawa e Natsu. Hajimaru, começa! E antes que você que é defensor do time Hina, defensor do time Rui, e venha me falar, Haru, por que você tá shippando ele com a Serizawa? Você não shippava ele com elas? Então, tamo na nova fase do romance, vamos ser felizes e shippar ele com a Serizawa, galera. Depois a gente volta, shippa com a Hina, shippa com a Rui, mas vamos aproveitar esse momento, a Serizawa é tão kawaii, eu quero shippar um pouco ele com ela, me deixa. Então, esse é o novo chip do momento. Para todo caso, vamos logo começar a falar de algumas cenas que eu particularmente gostei do mangá. Começando então pela introdução, que foi os capítulos mais recentes, que foi, na verdade, antes de começar o acampamento. Serizawa questionando a Hina. Ela vai na frente do apartamento do Natsu, espera a Hina chegar e fala: então, eu quero saber qual é a tua relação com o Natsu, o que você sente por ele. Eu sei que você e ele já se pegaram, eu sei que vocês já tiveram um relacionamento, eu quero que você me diga o que você realmente sente por ele. Tipo, Serizawa bem corajosa, ela queria confrontar a Hina. E esperando essa resposta, a Hina só lembra de algumas coisas, do momento que ela teve com o Natsu, aqueles momentos felizes, prazerosos, e o que ela diz é que ela ama ele, mas como uma irmã. Então foi bem bacana isso, porque pelo que aparenta ser, a partir desse capítulo, a Hina ama o Natsu como uma irmã. Pode ser que ela esteja tentando enganar a si própria, ou pode ser que ela também já tenha superado o Natsu e ame ele somente como irmão. Mas isso ainda é incerto, a gente só vai saber com o tempo. Mas na minha opinião, ela está enganando a si mesma, porque eu acredito que ela nutre sentimentos por ele mesmo, e não são só sentimentos de Kyodai. Para todo caso, a gente viu que ela fala isso, a Serizawa acredita, e a Serizawa já sai, tipo, toda feliz, pulando, alegre, com um sorriso no rosto, e a Hina percebe que ela está apaixonada pelo Natsu. Para todo caso, daí a gente viu que tem cenas engraçadas da Hina, do Natsu, porque a Hina chega, o Natsu esqueceu a boxer dele, e daí ele pede para ela pegar, e acontece que daí ela fica envergonhada em ver o Natsu colocando. Então foi muito engraçado essa cena, mas agora vamos falar do acampamento, porque foi aí que o romance começou, e foi esses os capítulos, foi o arco mais recente que já teve o seu desfecho. Então vamos falar do acampamento do clube de teatro, o clube de atuação lá da Daigaku do Natsu. Então vamos falar o que rolou de importante do acampamento, porque a gente teve até cena de sexo, a gente teve cena de beijo, a gente teve cena de comédia, a gente teve de tudo nesse acampamento aí. Então vamos começar falando da Serizawa e do Natsu, que é o mais óbvio, na verdade. Então, a gente viu que ocorreu que o presidente, o atual, ele fala para o Natsu: você vai ter que atuar no último dia do acampamento. E o Natsu fala: hã? Como é que é? Como assim? Você fala isso do nada? E ele fala: você escolheu ser ator, você tem que mostrar pros Kohais que você tem habilidade, que você é bom. Então, conta com você, vice-presidente. Então, acontece que o Natsu vai ter que atuar e é no último dia do acampamento. E o problema é que a peça que ele iria interpretar, que ele iria fazer, demanda, digamos, que ele precise contracenar com alguém, porque é uma peça, como eu posso dizer, meio que de suspense, mistério, romance.
Então vemos que daí ele vai contracenar com quem incentivou ele a ser ator nesse ano, nesse semestre, a nossa nova waifu, a Serizawa. Então vemos que quanto mais eles ensaiam juntos, mais o romance cresce, mais o sentimento nutre, por conta do que ele não está conseguindo distinguir o personagem, o romance, o par romântico da peça com a vida real dele com a Serizawa. Então vemos que isso foi um problema que ele mesmo foi lá conversar aí com o presidente. O presidente fala, isso acontece toda hora. Você está me falando que não consegue desviar do papel, que as pessoas tendem a desviar mais do papel do personagem. Isso é toda hora que vai acontecer. Isso é só o básico, porque demanda do tempo que você vê a reação da plateia. Isso foi bacana por conta que foi isso que eu falei agora, que foi o que ele falou. Quanto mais, tipo, você vê a reação da plateia feliz, as pessoas estão tristes, mais você vai indo. E é aí que surge um improviso, porque para ser ator, você vai ter que usar muito do improviso. Isso é uma coisa básica já para quem, tipo, tá, digamos que naquela academia de atuação. Então a gente viu que a forma como o Natsu estava aprendendo estava sendo bem engraçada, porque ele fala, você me tirou de todo mundo só pra me avisar disso, eu não acredito. E o Natsu, ele é muito inexperiente, ele é aspirante, ele está, digamos que sendo iniciante nesse rumo de atuação. Tanto que daí, tipo, ele achava que, caraca, a gente tá desviando do papel do personagem, isso tá ficando muito errado. E não, isso acontece toda hora. E foi bacana, porque daí ele começa a falar, e o que acontece com os sentimentos do personagem e os meus sentimentos? Porque eu estou sentindo que eu não estou conseguindo desviá-los. E foi aí que o cara daí fala para ele, você está começando a sentir sentimentos pela Serizawa, então você está começando a achar que ela é kawaii, você finalmente está olhando ela, lembre-se, você terminou com a sua namorada, vocês deram um tempo, não há nada de errado se você quiser namorar ela, porque como ele falou, tipo, há o ator comum, que é tipo, ele só atua, ele não tem, digamos, ele não nutre sentimentos, ele consegue distinguir a vida dele com a vida profissional, e há os atores que meio que tem esse laço, eles não conseguem distinguir. O romance da peça, da atuação, surge na vida real, afeta a vida real, como foi mostrado, e assim estava acontecendo com Natsu e Serizawa. Então vemos que conforme os dias vão passando, a forma como o Natsu consegue ser habilidoso e atuar vai melhorando muito gradativamente. Então vemos que na véspera, tipo do último dia, ele e a Serizawa estão ensaiando lá, eles começam a fazer a peça tão perfeita que acaba no beijo entre os dois. E acontece que só depois eles vêm, só que pra Serizawa, ela tipo falou, caraca, eu me deixei entrar muito, o papel que ele fez, a habilidade dele, tipo, tomou-me pela cintura, foi mais ou menos algo parecido com isso. Por conta de que a habilidade do Natsu no papel dele foi, tipo, tão forte, foi tão emocionante, que fez como se o romance fosse real dos personagens da peça. Então vemos que isso acabou resultando no beijo, que a Serizawa, digamos que só foi se levando pelo papel. Então foi bem bacana pro Natsu, tipo, era só uma coisa da peça, ele falou, ué, mas isso é comum, a gente é um par romântico na peça, então foi bem bacana isso. E o que acontece é que vemos que isso foi a véspera, teve o beijo, e daí ela fala que por conta da habilidade dele de ser escritor, de criar personagens, ele consegue entrar perfeitamente no tom do personagem. Então, digamos que a habilidade de escritor ajudou muito o Natsu a ser um ator. E como ela falou, ele virou um ótimo ator. Não é à toa que ele encarnou o personagem perfeitamente e se deixou levar pela peça e conseguiu seguir perfeito. Não é à toa que teve essa cena do beijo. Só que essa cena do beijo, digamos que foi uma cena a mais. Foi uma cena tipo de fanservice pra gente. Foi uma cena de romance começando. Só que agora, vamos falar do último dia do acampamento, o dia da peça do Natsu e da Serizawa. Vemos que a Serizawa, tipo, ela já tem uma fama boa, porque ela é uma ótima atriz, só que o Natsu não tem, tanto que muitos estão falando lá, caraca, o Natsu tá ferrado, você ouviu, né? O Natsu, ele não é um bom ator, coitado dele, vai ter que interpretar, ele vai ter que gravar com a Serizawa, o que vai acontecer dele? Estou sentindo pena do Natsu, foi isso que o povo tava falando. E daí, lá, o presidente, ele fala, atenção todos, a peça começa daqui, e ele sai meio que da floresta, de árvores. Então a gente vê que o Natsu e a Serizawa, enfim, contracenam, começam, digamos, a fazer o papel. A gente vai vendo que eles encarnaram um personagem perfeitamente. A gente viu que era um romance que não poderia ter, por conta que era meio que de outro planeta, algo do tipo a peça. Então vemos que o Natsu, ele não podia aceitar o romance da Serizawa. A gente viu que a Serizawa também não podia aceitar o romance do Natsu, embora os dois fossem apaixonados, eles estavam no papel. Todos que estavam diante deles assistindo estavam falando, caraca, quem é esse aí e como é que é o Natsu? Por conta de que ele não era tão bom assim. Como é que esse cara ficou bom assim? E daí acontece que no momento final da peça, quando a gente vê que tá tipo tudo chegando, que a Serizawa tem que falar que eu não posso aceitar seus sentimentos, ela acaba falando o contrário. Ela fala que ama o cara, só que ela fala tipo o sentimento sincero dela, o sentimento de Serizawa e não do papel que ela tinha que interpretar.
e acontece que o Natsu também fala que ama ela. E o que acontece é que os dois falam os sentimentos que eles sentem um pelo outro e não os personagens. Então a gente viu que acaba nesse capítulo, acaba tipo nisso, e é aí que o romance começa. E a gente vê que o diretor só fica com uma cara: eu não acredito que esses dois baka estão se declarando aqui em frente, que eles tinham que estar, tipo, quase se negando. Eles não podem falar que eles se amam e eles estão falando o contrário. Foi legal, foi bem divertido, engraçado. Eu quero ver o desfecho no próximo capítulo, mas até então é isso. Mas deixa eu falar algumas cenas que eu gostei disso. A primeira cena, eu acho que não tem como eu tenho que falar dessa cena, por conta que a gente viu que a Serizawa, ela é uma ótima atriz, só que ela se deixou levar muito pela vida, pelos sentimentos reais que ela sente pelo Natsu. Então, acontece que eu acho que não teve oportunidade melhor para ela se declarar, por conta de que ela é uma garota que ela é fofa, é kawaii, ela tem, digamos, uma determinação grande, só que ela também é muito tímida e envergonhada. A gente viu que, como ela falou, ela ia dar de todo o coração e alma para interpretar esse papel, e ela foi até demais, ela colocou os sentimentos pessoais dela, mas isso foi legal, porque se ela não fizesse isso, o Natsu não ia se declarar e a gente não sabe se esse romance aconteceria. Então, sendo dessa peça, foi o engate perfeito para o romance começar. Por mais que a gente vai ver que vai ter piadinha, eles são um novo casal, vai ser legal. A gente viu que foi isso, né? Tipo, foi bem, como eu posso dizer, foi perfeito. Tipo, era uma peça que eles não poderiam declarar o amor deles, declarando o amor diante de todos. Então foi bem divertido isso. Eu acho que a Serizawa é uma personagem que ela vai ter um grande destaque a partir de agora, afinal ela vai aparecer mais, é o par romântico. Acredito que é bom pro Natsu, ele tem que ter uma bola um pouco pra frente, ele tem que ver novos ares como ator, digamos que esse romance com a Serizawa, quem sabe isso ajuda ele de volta a escrever. Eu espero, eu acredito que ele ainda vai conseguir novamente escrever. Então vamos ver como é que vai acontecer esse romance. Só sei que vai ser muito divertido o próximo capítulo, mas deixa eu falar de cenas que eu ainda não comentei sobre esses capítulos mais recentes. Então, vemos que no dia, na véspera lá, que a Serizawa chama o Natsu, porque estavam todos dormindo, só que ela chama ele para eles se interpretarem, fazer um último ensaio. A gente vê que eles fazem a atuação bem, tanto que foi o dia que eles se beijaram, se eu não me engano, ou foi um dia antes. Para todo caso, a gente viu que daí eles estão voltando, tipo, ele agradece o apoio da Serizawa Sensei, porque ela, tipo, que ajudou ele a interpretar, ela que falou como ele devia fazer, então foi bem bacana isso, embora ele tenha superado as expectativas dela. A gente viu que eles estão voltando para o quarto, e acontece que quando a Serizawa tá, ela acaba olhando aquela garota que eu não lembro do nome, mas ela tem um destaque até. Ela queria, tipo, falar como é que a Serizawa devia se portar diante do Natsu, só que a Serizawa queria fazer do jeito dela, isso foi do começo do arco. Só que a gente viu que a garota tá pegando lá, digamos que um colega, um companheiro, acho que é até um kohai. Ela tá fazendo aquelas coisas deliciosas, prazerosas que são para maiores de 18. Então vemos que ela tá lá com o cara, e o que acontece é que a Serizawa tá toda envergonhada. Ela, tipo, fala: você cala a boca, Natsu, a gente vai sair daqui e vai ficar quieto, porque tem gente que tá fazendo sexo ali. E o que acontece é que o Natsu, tipo, vê e ele fala: caraca, como é que a gente vai passar agora? Se a gente passar, o clima aqui vai ficar constrangedor, como é que eu faço isso? E daí acontece que eles entram em um assunto perfeito: como é que foi a primeira vez do Natsu? E isso foi, tipo, incrível, por conta que a Serizawa devia meio que ter um senso, né, que devia ter sido com a Rui ou com a Hina. E daí a gente percebe que o Natsu só fala: ah, foi normal, tipo, como qualquer outra. E você, Serizawa? O engraçado foi por conta que a Serizawa toda kawaii, toda, tipo, querendo falar: ah, mas eu ainda não fiz. E daí, tipo, ela ficou tudo com o rosto avermelhado, e daí o Natsu percebeu a situação quando ela fala: eu ainda nananã. E daí o Natsu fala: ah, me desculpa por ter perguntado. E ela fala: ah, eu também me desculpa. Então foi muito bonitinho ver que a Serizawa ainda falou que ela é pura, que ela é virgem, porque foi muito engraçado. E o mais engraçado foi ver que o Natsu, aquele baka, tipo, perguntou algo pra uma mulher que ele não devia ter perguntado. Então foi muito omochiroi essa cena, eu gostei bastante. Legal que a gente vê que os dois, tipo, tem que ficar esperando, tem que ficar com o ouvido tampado. E daí a garota, após terminar de fazer aquilo, ela fala: ué, o que vocês dois estão fazendo aí? Tipo, você que atrapalhou a entrada deles pro quarto e tá questionando o que eles estão fazendo. Você é uma ótima colega, uma ótima companheira. Então foi muito divertida essa cena. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado, quero ver o que vai acontecer nesse romance, quero ver se o Natsu, ele vai ter um romance tão caliente como ele teve com a Rui, com a Hina, com a Serizawa. Ainda mais porque a Serizawa, a gente percebeu pelo que ela falou que provavelmente vai ser a primeira vez dela com o Natsu, então vai ser bem divertido de ver isso. Mas o que acontece é que, como eu posso dizer, esse é um romance que não promete ser tão longo como foi o da Rui, como foi o da Hina. Por conta do que? A Serizawa é aquela personagem que foi perfeita para ser um novo romance do protagonista, uma nova fase para ele, talvez uma evolução, o amadurecimento. Só que parece que pode ser um romance triste, por conta do que? A gente sabe que a obra já é muito dividida em time Hina, time Rui. Quase não tem o time Serizawa, porque a Serizawa não é o começo da obra. O início da obra focou em ser um triângulo amoroso entre o protagonista e essas duas garotas principais.
Tanto que eu tô feliz pela Serizawa, só que o meu shippão, assim, de coração, é Natsu e Hina. Embora eu ainda acredite que o Natsu vai ficar com a Arui, mas a gente tá agora focado na Serizawa. Mas o problema é que tem vários motivos para eles terminarem. Tipo, aquela garota que é amiga lá da Serizawa que falou que ela tá muito obsessiva pelo Natsu. Ela, tipo, quando saber que eles estão namorando, a gente não sabe qual vai ser a reação dela. A gente não sabe se ela vai querer, tipo, tentar fazer com que os dois terminem. A gente não sabe se ela vai apoiar a Serizawa. Então já é um fator, tipo, problemático. A gente sabe que a Serizawa é uma ótima atriz, só que o Natsu, ele tem um pouco de ciúmes. Ele já tinha desde o tempo da Hina, desde o tempo da Arui, quem dirá agora com a Serizawa, que é uma atriz e pode beijar outras pessoas no papel. E além do mais, a Serizawa com certeza vai ficar com ciúmes da relação do Natsu com a Hina, do Natsu com a Arui, ou do Natsu lá com aquela garota, acho que é a Sami lá, que tá lá no café do Kobayashi. Então, tipo, motivo não falta para esses dois brigarem, mas eu torço pelo menos para que seja um romance bonito e que eles consigam se manter, que eles sejam maduros e que eles não fiquem que nem crianças, um discutindo com o outro por conta de tal garota, de tal garoto, que eles consigam, tipo, ter um romance belo. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre o capítulo de 233, 234, 235, os capítulos mais recentes de Domestic Nakanojo, até o momento atual. Vamos esperar os próximos capítulos para podermos conversar, porque tem muita coisa bacana. Gostei de ver as cenas, eu até imagine uma animação como seria, tipo, a cena lá do Natsu meio que pedindo desculpas pra Serizawa, meio que ele se envergonhado, a cena do beijo, mas já no mangá tá perfeito, vamos concordar, tá muito bom, já tá perfeito, não precisa da animação não. Então, eu acho que agora a história vai ser muito legal, o próximo capítulo, porque a gente vai ver a reação lá do presidente. Ele vai, tipo, aprovar o Natsu, porque a atuação foi perfeita, só que a gente vai depender da reação da plateia. Se a plateia aplaudir, o presidente não tem escolha a não ser aprovar, porque o final da peça eles acabaram usando os sentimentos próprios, mas como era mais um teste, não tem problema o Natsu ser aprovado, não é mesmo? Digamos que a atuação dele foi perfeita, foi até no nível da Serizawa no momento atual. Mas vamos esperar, eu acho que vai ser muito engraçado quando o Natsu apresentar pra Kazuko dele a Serizawa, porque agora ele pode. Também a reação dos outros personagens como Kobayashi, personagens como a Hina, ou a própria Arui, o que vão achar quando verem que eles estão em um relacionamento, tanto o Natsu como a Serizawa. Vai ser muito divertido ver isso, principalmente para a Hina, porque eu acho que a Hina, ela vai começar a mostrar o verdadeiro sentimento do que ela tá achando pelo Natsu, após ver que ele tá com a Serizawa. Ou a própria Arui, a gente vai ver se a Arui, tipo, ela vai se manter madura, ou se ela vai acabar querendo ir para outro relacionamento. Promete ser bom também isso. Para todo caso, próximo capítulo eu queria que ele mostrasse o desfecho desse acampamento. Eu espero que mostre, porque seria muito sacanagem a mangaka já começar um arco novo, tipo com eles de volta em Tóquio, já no lar deles. Eu espero que mostre eles terminando esse acampamento, eles voltando para o lar, para Tóquio, mostrando todo esse processo. Eu acredito que será mostrado. Então é ter esperança e fé. Para todo caso, é esperar, o romance apenas começou, vamos ver no próximo capítulo o que vai acontecer, mas a gente lendo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo vídeo de Domestic Nakanojo, mata, né?